Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Fausto, vamos falar sobre o susto que o mercado financeiro tomou, né? Ontem os mercados financeiros no mundo inteiro operaram com forte apreensão por um possível efeito dominó após a quebra de 2 bancos nos Estados Unidos em pouco mais de 3 dias. Né? Investidores passaram a temer a repetição da crise de 2008, que começou com a falência do Lehman Brothers, também lá nos Estados Unidos. O Joe Biden, inclusive, fez um pronunciamento acalmando a população e garantindo que todos os depósitos estariam garantidos pelo governo. O Silicon Valley Bank da Califórnia e o Signature Bank de Nova York foram fechados por autoridades após elas constatarem que essas instituições não tinham recursos para garantir os depósitos feitos por seus correntistas. Economistas avaliam que um dos motivos que levaram a essa situação foi a política monetária colocada em prática pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que passou a aumentar a taxa de juros para controlar o aumento da inflação no país. Aliás, é um remédio muito parecido com o que está sendo usado aqui pelo nosso Banco Central. E alguns analistas dizem aqui no país que esse tipo de acontecimento nos Estados Unidos pode ajudar a economia brasileira, acelerando um ciclo de redução da taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic. Fausto, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque isso parece ser muito complicado, mas como um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pode impactar a economia no Brasil e se isso realmente pode acontecer num efeito dominó com outras instituições financeiras por lá? Bem, Rafael, a gente primeiro vai precisar esperar um pouco aí, entender o que está acontecendo ali no Vale do Silício, no sistema financeiro americano. É claro que a quebra de um banco nos Estados Unidos, como a gente assistiu em 2008, ela pode se contagiar, ou seja, você pode assistir aí um fenômeno que levou, por exemplo, à crise de 2008 e 2009, e que foi uma crise sistêmica do sistema financeiro internacional. Agora chama a atenção, né, que desde 2008, uma das grandes discussões que vários especialistas, inclusive nós fizemos naquele momento, foi que era importante a gente regular o sistema financeiro global. Essa foi uma discussão feita inclusive pelo próprio FMI, foi feita pelo Banco Mundial, foi feita em todos os espaços aí do G20, mas no final das contas, aí passado quase 15 anos, não teve regulamentação global efetiva como deveria ter sido feito. Então, toda vez que se tem uma quebra de banco num país como os Estados Unidos, a economia mundial inteira fica apreensiva. Eu acho que é isso que nós estamos assistindo agora. Na prática, tudo indica que são casos bastante diferentes, e é muito interessante, porque nesse caso, no caso do Silicon Valley Bank, a questão é até o oposto. Na verdade, o que acontece é que o banco quebra porque ele se garantiu em cima de títulos americanos, e só que títulos americanos de longo prazo, com uma taxa de juros baixa, e aí quando subiu os juros, ele não conseguia, inclusive, bancar as retiradas dos próprios correntistas. E aí tem um problema efetivo que a gente conhece já há muito tempo, né, do ponto de vista econômico, do sistema financeiro. O sistema financeiro é baseado em confiança, e a partir do momento que um conjunto aí de depositantes, em especial empresas, né, das chamadas startups, se sentiram ameaçadas do seu recurso, começaram a retirar o dinheiro do banco, e aí o banco quebra. Isso é uma constatação. O banco perdeu credibilidade, a tendência dele quebrar é bastante grande. E aí o sistema americano foi rapidamente, interviu no banco. Eu acho que esse é um debate que a gente ainda vai ver, não temos muita certeza do que vai acontecer, vamos ter que assistir aí, esperar um pouco como é que vai avançar. A quebra de um segundo banco, aí sim é mais preocupante, porque aí você tem 2 bancos em sequência quebrando, mas o sistema financeiro americano é muito diferente do brasileiro, né? Nós estamos falando de uma economia que tem uma pulverização bancária bastante significativa. Então, bancos abrem e bancos fecham nos Estados Unidos com muito mais constância do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente tem um mercado financeiro basicamente dominado por 4 grandes bancos. Quando a gente olha, então, para a taxa de juros nos Estados Unidos e para a taxa de juros no Brasil, o que pode acontecer? Bem, aventa-se a possibilidade
que essa quebra de banco nos Estados Unidos possa levar o Fed, o Banco Central Americano, a baixar sua taxa de juros. Bem, se isso acontece, sim, é possível que isso impacte e colabore para baixar a taxa de juros aqui no Brasil, uma vez que nós estamos falando aí de rolagem da dívida. Rolagem da dívida, o que é? O Banco Central pega, ele emite títulos a partir de uma taxa, a taxa Selic, normalmente, e essa emissão de títulos, ela rola a dívida do Brasil. Você está o tempo todo resgatando, um conjunto de credores do Brasil estão resgatando dinheiro, e o Brasil está rodando novos títulos e estão vendendo. Conforme a taxa de juros lá nos Estados Unidos abaixa, a exigência de um juros mais alto para rolar a dívida aqui no Brasil, ela também diminui. E isso ajuda a entender, aí não tem a ver com inflação, aí tem a ver com rolagem de dívida, que o capital internacional vai atrás da onde ele dá maior rentabilidade e segurança. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos cai, que é um país seguro, em que você aporta recursos ali quando vai atrás de segurança, há uma tendência de você migrar recursos para outros países, como é o caso do Brasil. Então, existe sim a possibilidade de impactar, tanto do ponto de vista de acelerar um eventual movimento de redução da taxa de juros aqui no Brasil, mas principalmente de atração também de recursos para a economia nacional em vários sentidos. Agora, esse é um debate bastante difícil, Rafael, porque vai depender muito do que significa essa crise, que, vamos lembrar, né, quando quebrou o Lehman Brothers também, nos primeiros dias, todo mundo fica olhando meio assim o que está acontecendo, há sempre um movimento generalizado do mercado de pânico de um lado e de outro das autoridades dizendo que não aconteceu nada. Os próximos dias vão indicar para a gente o que isso significa. Lembrando então, e para a gente tentar, enfim, entender de uma maneira mais, a grosso modo, né, Fausto, aumentaram os juros nos Estados Unidos, os investidores, em vez de investir em empresas, preferiam utilizar os juros do governo americano, ou seja, o rentismo lá começou a falar mais alto e os bancos não conseguiam pagar esses juros para os seus correntistas, e a partir daí houve essa correria ou essa debandada desses clientes. A gente pode resumir, grosso modo, dessa forma? O rentismo foi um dos responsáveis por isso que aconteceu nos Estados Unidos? Tem a ver sim com isso, tem a ver com o fato dessas empresas, dessas startups, elas precisam buscar recursos, enfim, elas estão buscando recursos o tempo todo no mercado financeiro, e quando a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, elas tiveram mais dificuldade de atrair recursos para os seus investimentos. E aí qual o movimento, e por que elas tiveram mais dificuldades? Porque aí o conjunto dos aplicadores, em vez de colocar o recurso nas empresas, colocam o recurso nos títulos americanos. Quando elas tiveram mais dificuldades, como elas tiveram mais dificuldades para atrair capital, elas foram buscar os seus recursos dentro do banco que elas têm guardado, que também elas aplicam, que é o Silicon Valley, que é um dos bancos importantes aí dessas chamadas startups. Quando elas começaram a retirar esse recurso, na prática esse recurso não tinha vazão, porque esse recurso na verdade estava alocado em títulos públicos de longo prazo. E aí começa-se um pânico entre essas empresas, mais empresas vão tentar buscar o seu dinheiro. Primeiro as primeiras vão para buscar dinheiro para se financiar, mas logo em seguida, quando começa a ter problemas para retirar esse dinheiro, há uma contaminação da segurança, da expectativa, e aí um conjunto de outras empresas vão buscar o seu dinheiro. Agora, Rafael, eu acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno, e poucos analistas têm chamado a atenção, porque na verdade nós já vivemos outras bolhas, e a primeira grande bolha que a gente assistiu nesse mundo aí do Vale do Silício foi no ano 2000, a famosa bolha das .com, quando a Nasdaq passou dos 5.000 pontos, depois ela estourou, e aí você teve uma quebradeira bastante grande dessas empresas de tecnologia. De alguma forma, olhar para a quebra do Silicon Valley significa também a gente olhar com mais atenção para o que está acontecendo no chamado mundo aí das startups, nessas empresas chamadas empresas de tecnologia, que elas inflaram, né? Você teve uma bolha ao longo da pandemia. A tecnologia, esse mundo virtual, cresceu muito ao longo da pandemia e agora nós estamos aterrissando no mundo real. Esse mundo da tecnologia está diminuindo e, de alguma forma, o mundo real vai ocupando seu papel novamente pós-pandemia. Isso está impactando não só esse banco, mas está impactando o conjunto das empresas de tecnologia. É só a gente olhar os prejuízos que a Netflix, por exemplo, tem apontado, as demissões de empresas grandes como a Microsoft, como a Amazon, como
enfim, como a Apple, a gente está vendo um conjunto de grandes empresas do setor de tecnologia passando por um momento de ajuste. Eu diria que é bom a gente prestar atenção neste mundo startup aí, que é um mundo que está muito badalado, que foi um mundo que de alguma forma na pandemia ela cresceu muito, e cresceu porque as pessoas não podiam sair de casa e de certo modo adentraram de maneira efetiva para o mundo virtual, mas agora há uma reacomodação no pós-pandemia nesta economia virtual. E aí impacta muito esse mundo das startups. Então, não é uma figura, não é um mero acaso que o banco que entra em dificuldade é o Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos. De alguma forma, isso está vinculado também a esse ecossistema aí das startups, que é bom a gente prestar um pouco de atenção, até porque o mundo real está aí e é a economia real que, de fato, faz o mercado e a economia global crescer. Fausto, voltando aqui para o Brasil, essa instabilidade internacional acontece no momento em que o Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda, está finalizando uma proposta de arcabouço fiscal. Esse tipo de instabilidade, esse nervosismo do mercado financeiro pelo mundo todo pode, de alguma maneira, influir também nos rumos da política monetária que o Fernando Haddad está tentando finalizar e também apresentar ao Congresso Nacional? Como é que você avalia as consequências disso para a nossa realidade aqui no Brasil? Bem, Rafael, aí nós temos dois lados, né? O sistema tem um lado importante, né, de um sistema bancário concentrado, como é o caso do Brasil. É um sistema muito rígido, né? Ele é muito parrudo, assim, ele é muito seguro. Os bancos brasileiros, em grande medida, são grandes bancos alavancados e que, de alguma forma, têm pouco espaço. É muito difícil você imaginar um grande banco brasileiro quebrar, como a gente está assistindo com os pequenos bancos americanos. Então, eu acho que, do ponto de vista de a gente olhar o sistema financeiro, de alguma forma, o impacto é sempre menor. Mesmo na crise de 2008, a crise financeira aqui no Brasil foi bastante limitada. Já do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista de pensar o que pode vir a acontecer, aí vai depender muito do grau, de fato, de uma crise como essa. Porque isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com expectativa, isso tem a ver ali como que os recursos que estão rodando pelo mundo vão se realocar aí a partir desse episódio. Quando a gente olha para essa questão, de certo modo, a gente tem que olhar com mais atenção para a economia global como um todo. A economia global já vem sofrendo bastante problemas, dificuldades por conta da pandemia, o seu retorno, inflação na Europa e uma guerra, né? Uma guerra que já passou de um ano ali entre Ucrânia e Rússia, que está impactando tudo isso. Agora você já tem um outro fenômeno nos Estados Unidos, então tudo isso deixa tudo muito estável, né? E aí isso tem a ver com a atração de capital, ou seja, como é que o Brasil, de certo modo, vai construir mecanismos para que recursos externos possam vir para investir aqui no nosso país. Eu acho que esse é um debate que está colocado, mas ao mesmo tempo o Brasil é um país bastante seguro, porque por outro lado, o sistema financeiro bastante estável e de outro lado você tem o Brasil com uma reserva internacional bastante consistente, que foi construída ao longo dos primeiros anos do governo Lula e que de alguma forma dá estabilidade para o Brasil nas diferentes crises. O Brasil não vive mais aqueles ataques especulativos que a gente, por exemplo, assistiu na época do governo Fernando Henrique, e toda a crise internacional era um soluço lá fora e uma pneumonia aqui dentro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, de certo modo, superou. Agora tem que prestar atenção, né? Esses momentos são momentos em que o mercado fica bastante agitado e que a gente precisa olhar ali com bastante cuidado e tomar as decisões corretas ali em função ali de como as coisas vão se colocando. E aí nós temos um debate muito sério aqui no Brasil, que é a taxa de juros, a questão do Banco Central autônomo e como a Fazenda e o Banco Central vão se relacionar num projeto de desenvolvimento que precisa aportar na economia real. Nós precisamos fortalecer o nosso mercado interno, ampliar a nossa renda, melhorar a vida real das pessoas, porque de fato é a economia real que puxa o nosso desenvolvimento. Eu quero chamar a atenção novamente, olhar para a quebradeira ali, para a quebra do Silicon Valley, é de alguma forma a gente olhar um pouco para essa panaceia das chamadas startups, né? E eu acho que a gente precisa olhar isso com mais cuidado e pensar no nosso caso, no Brasil, numa economia aí que se assenta ali na necessidade das pessoas e na construção e na melhoria de vida do nosso país. Por aí talvez a gente vai encontrar caminhos muito mais consistentes do que esse mercado bastante instável aí das chamadas empresas de tecnologia ou criptomoedas ou uma série de infinidades aí de novidades que a gente vem assistindo nos últimos anos.
Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você, a gente continua em contato, até uma próxima. Até uma próxima, Rafael, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.